Shalom, shalom a todos. Vamos dar continuidade aqui com a leitura do Evangelho de Marcos. Graças a Deus por mais esse dia. Recomendo vocês que leiam os Evangelhos, leiam a Nova Aliança. Jesus está voltando e quem não tiver com ele vai chorar muito de tristeza, viu? É sério. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim. Hoje é Marcos 8, a segunda parte. O Senhor Jesus estava ensinando, ele estava sempre ensinando os apóstolos e às vezes eles entendiam as coisas errado. O Senhor Jesus falava de um jeito, eles entendiam de outro. Que é igual nos dias de hoje. Ok? As pessoas lêem a Bíblia que a Bíblia está falando de um jeito, ela lê e entende de outro jeito, ok? Você vai pregar a palavra de Deus, as pessoas entendam ao contrário. Então, aí o Senhor Jesus aqui fala, Jesus percebeu isso, perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreenderam? Tem coração endurecido? Ok? Porque o Senhor Jesus está falando de fermento, que representa o pecado, as coisas erradas que as pessoas fazem, e a perseguição que ele passava com os fariseus. E o Senhor Jesus falando desse tipo de fermento, e eles ficavam achando que o Senhor Jesus está falando de pão comum. Nós precisamos prestar atenção nas coisas. Quantas vezes a gente não se engana? Misericórdia, Senhor. Vamos lá? Versículo 18. Tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem, não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. 7 cestos, viu, gente? Ao que Jesus lhe disse, vocês ainda não compreenderam? Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Então, olha o mosquito me atacando aqui. Então o Senhor Jesus, ele não ficava preocupado com pão. Porque se precisasse, tem um pão aí, vão fazer um milagre e todo mundo vai se alimentar. O Senhor Jesus, aquilo que aborrecia ele, não era faltar pão. Não era os discípulos comer sem lavar as mãos ritualmente. Não era fazer a cura no sábado. Precisava ter cuspir no pó e fazer o barro e pôr no olho do cego. Não era isso que incomodava ele. Isso incomoda os religiosos. Okay? O que incomodava o Senhor Jesus era de ver a dureza do coração humano, as perseguições que fazia o tempo todo atrás do Senhor Jesus, perseguia muito ele. É isso que entristecia, isso que, sabe, as pessoas ficam cuidando da vida dos outros, falando mal, isso e aquilo, é isso que incomoda, ok? Se o irmãozinho lá não entendeu a Bíblia, às vezes não pregou da forma correta, faltou-lhe conhecimento, vai você estudar e pregar então, para que ficar falando dos outros? A maioria das pessoas que criticam a igreja e pastores, elas não fazem nada. A maioria, gente, elas não estão pregando o evangelho, elas não estão em santidade, mas elas gostam de falar mal de quem está pregando o evangelho. Okay? Era assim com o Senhor Jesus, o tempo todo aquela perseguição. Arrumava motivo para tudo para criticar o Senhor Jesus. E ele falando para os discípulos ali, se afastem desses fariseus, se afastem do fermento dos fariseus. E os discípulos lá, entendendo tudo errado, achando que está falando de pão. E até hoje a gente precisa tomar cuidado, que às vezes a gente está assim, ok? Olha aqui, aí Jesus chegou
Aí quando o Senhor Jesus chegou, depois dessa discussão lá, depois dele explicar para os discípulos o que era o fermento dos fariseus, que os discípulos não estavam entendendo, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou estabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Ok? Então, você não precisa ficar com vergonha de falar: olha, Senhor Jesus, não tá bom não. Ele perguntou para o cego: o que você está vendo? O Senhor Jesus fez um milagre ali, um milagre que ninguém tinha condição de fazer, só aquele que é o enviado do eterno Deus à terra. E o Senhor Jesus fez ali aquele milagre abençoado e perguntou para o cego. E o cego falou: olha, eu estou vendo as pessoas, mas elas estão parecendo árvores. Agora eu não sei a ideia que ele tinha de uma árvore, de um ser humano, porque se ele era cego, né? Mas acho que era palpando com as mãos, né? Assim, então ele sabia como é que era uma árvore. Ele disse que para ele estava tudo igual, ver árvore e ser humano, para ele estava tudo igual, né? Não, mas árvore é árvore, ser humano é ser humano. Tem pessoas que estão vendo tudo igual por aí. Não, gente, árvore é árvore, ser humano é ser humano. E aí o Senhor Jesus completou o milagre e perguntou para ele. Aqui, ó. Aí o Senhor Jesus perguntou para ele. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Então, se as coisas não estão de modo perfeito, vamos pedir para Jesus. O problema é que a gente às vezes não pede. E nem fala para ele que não está. Ah, mas ele sabe. Sim, ele sabe, mas ele quer que nós falamos, ok? Vamos lá. E Jesus mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, ok? De Filipe. Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Aí ele já começa um outro assunto ali, conversando com os discípulos dele, ok? Falou pro cego: vá para casa, não fique por aí anunciando, porque aí o Senhor Jesus não conseguia mais nem dormir, que vinha tudo atrás dele. Ok? Então vamos lá. E aí o Senhor Jesus aproveitou ali naquele caminho para falar com os discípulos. Quem que as pessoas dizem que eu sou? Porque o Senhor Jesus, ele não saiu falando: olha, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Não, ele não as pessoas sabiam disso por causa dos milagres que ele fazia. Mas ele perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem por aí? Né? Aí elas falaram assim. Vamos ver o que as pessoas diziam sobre quem era o Senhor Jesus, né? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Ok? Então era a informação que eles perguntaram e que o Senhor Jesus estava passando, ok? A informação que o Senhor Jesus perguntou e os discípulos estavam passando a Jesus. Uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem ou então que o Senhor é um profeta novo. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. O Senhor é o Messias que a Bíblia fala, que a velha aliança fala. Okay? O Senhor é o Messias.
não sei se ele usava a palavra Torá, ele ia falar, o Senhor Messias que a Torá fala, o Senhor Messias, mas a Torá é só os 5 livros, e a maior parte das profecias do Senhor Jesus está nos profetas, principalmente o profeta Isaías. Então, ok? E Pedro falou, não, você é o Messias, você é aquele que Israel espera, você é aquele prometido, aquele que os profetas falam. Aí o Senhor Jesus, aí realmente Pedro falou a verdade, ok? Quando você fala que ele é o Messias, você está falando a verdade. Aleluia. Quando você fala que Jesus é o Messias de Israel, você está falando a verdade. E então Jesus... Peraí, onde eu parei? É o 29 agora. Jesus perguntou, e vocês? Aí ele respondeu, o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Ele confirmou, ele não negou ele não negou que não fosse o Cristo, ele confirmou, ok? Porém, não era para sair falando. Não era. Ok? Hoje nós podemos falar para todo mundo que Jesus é o Cristo, mas naquela época tinha o tempo certo para falar. Ok? Então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitaria. E aí quando falou, você é o Messias de Israel, o Messias que os profetas falam, Pedro falou, em outro evangelho tem lá explicando que Jesus fala, foi o Espírito Santo que te revelou, Pedro. Mas aí ele falou, só que é o seguinte, eu realmente sou o Messias, mas eu vou ser desprezado por todos esses religiosos de Jerusalém, eles vão me entregar para ser morto, vai juntar os sacerdotes, os escribas, os sacerdotes, os fariseus, os líderes religiosos da religião judaica, tinha os fariseus e os saduceus, né? Tinha 2 grupos. E ele falou, olha, é só que eles vão me entregar para ser morto e eu vou morrer e depois de 3 dias eu ressuscito. E aí foi quando Pedro não gostou da ideia. E Pedro era muito espontâneo para falar. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Imagina, Pedro repreendendo Jesus de Nazaré. Às vezes a gente acha que a gente sabe mais que Deus. Às vezes a gente acha... Tem pregador por aí que eu vejo eles pregando que dá a impressão que eles sabem mais que Deus, sabem mais que Jesus. Sabe? O jeito deles falarem assim, fica assim olhando. Sabe? Não acreditam que Deus possa falar nos dias de hoje. Gente, não siga esse pessoal não. Esse pessoal que não crê que Deus fala nos dias de hoje, não siga eles não, porque eles estão no passado. Deus falou, Deus é aquele que era, que é e que será. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Era, é e será. Não vai na onda desse pessoal aí que não crê que Deus fala nos dias de hoje. É claro que Deus fala nos dias de hoje. Ok? Fala Deus, fala Jesus, fala Deus como Pai, Jesus, Espírito Santo. Fala. É só você deixar ele falar, dar lugar para ele falar. Vamos lá? Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás. Na hora que o Senhor Jesus, ele via o que estava no coração das pessoas, na mente, ele sabia de tudo. Então, Pedro deixou o Espírito Santo usar e falou, tu és o Messias de Israel, que nós esperamos lá, que os profetas já anunciaram. E passou um tempo, aí depois que o Senhor Jesus contou o que ia acontecer, lá vai Pedro achar que Jesus estava errado e corrigindo Jesus. Porém, quando Pedro fez aquilo, Pedro estava sendo usado pelo diabo. Não sei qual foi a brecha ali que Pedro deu, mas na hora que ele estava corrigindo o Senhor Jesus, ele estava sendo usado pelo diabo.
Diabo, Satanás, depende da tradução, viu, gente? Aí o Senhor Jesus olhou para Pedro e falou essas palavras, ok? Falou isso aqui: saia da minha frente, Satanás. Tem outras traduções que falam arreda. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim dos homens, né? Então, o Satanás ali, através de Pedro, queria dar ordem de como o Senhor Jesus deveria ser. Eita, tem cachorro aqui. Então ele queria dar ordem de como o Senhor Jesus deveria ser. E o Senhor Jesus não tinha que ficar recebendo ordens de diabo nem de Satanás, coisa nenhuma. E estava usando o apóstolo Pedro. Ele deu uma brecha ali e o diabo aproveitou. Que o Senhor nos livre disso, Pai, de ficar dando brecha para o diabo nos usar. Jesus, me perdoe todas as brechas que eu abri. Me perdoa, me liberta. Que eu quero entender a tua palavra e pregar como ela é. Ok, Senhor? Ok? Gente, quando eu tô falando que eu lembro das coisas, eu já aproveito para orar. Porque esse negócio, às vezes fala, vou deixar para depois esquece. Então, já vamos orar logo. Então, Pedro estava sendo usado pelo diabo. E o diabo não tem que mandar, que dizer o que Jesus tem que fazer ou não. O diabo não tem que mandar o que a igreja tem que fazer ou não. O diabo não tem que mandar como é que o evangelho tem que ser pregado ou não. Infelizmente, está mandando em muitas igrejas. Infelizmente, mas não foi para isso que o Senhor Jesus deixou a igreja. O diabo ficar decidindo o que vai ser feito e o que não vai. Ok? Não foi para isso. Vamos lá. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das palavras, também o Filho do Homem, o Filho de Deus, ok? Homem também é usado para Deus, ok? Se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, ok? Com os santos anjos, tá vendo? O homem aqui representa o pai dele. Ó, quando vier na glória de seu Pai, filho do homem. Quando vier na glória de seu Pai. É Deus, tá falando de Deus, tá falando de José, nem de Maria, tá falando de Deus. Tem gente que interpreta isso aqui errado, ok? Então, o Senhor Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro estava deixando o diabo usar, e continuou falando, ok? Convocou a multidão e seus discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me, ok? As pessoas que não querem negar a si próprio, muitos por aí quer pregar o evangelho, quer abrir igreja, quer recolher muito dinheiro, mas não quer negar a si próprio. Tá errado. Quem quer seguir a mim, olha, o Senhor Jesus falou: se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Hoje ninguém quer levar cruz nenhuma. Hoje todo mundo só quer carro bom, casa boa, viagens, trocar de marido ou mulher, e diz que é cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é isso aqui, ó. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, por causa do evangelho, esse salvará. Ok? Então aquela pessoa que tudo ela dá uma desculpa, porque não, isso vai me fazer mal, não, eu não posso fazer isso, não, eu tenho o direito de ser feliz. Se diz que é pastor, que é líder, que é isso, que é missionário, que é profeta, mas vive só pensando em si, aquela coisa. Fuja desses, que isso aí é falso profeta, ok? Vamos lá. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma?
que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, ok? Vai se envergonhar dele na sua vinda, ok? E o Senhor Jesus está vindo. Se envergonhará dele quando vier na sua glória do seu Pai com os santos anjos, ok? Então, o Senhor Jesus está vindo com os santos anjos, vai pôr essa terra em juízo, e a coisa é séria. E ai daquele que desprezou ele. Que ele nos ajude a obedecer a ele. Siga Jesus. Você que se rejeitar Jesus hoje, você vai se arrepender muito depois. E aí vai ser tarde. Quem rejeita Jesus vai se arrepender muito, gente. E vai ser tarde. Se você não acredita, pede para Deus te mostrar o que tem após a morte de quem não crê em Jesus de Nazaré. Quem não vive para Jesus. Pede para ele. Se você não acredita, pede para ele que ele vai te mostrar. Alguma coisa ele vai te dar um sinal para você entender. Ok? Se você for sincero. Mas siga Jesus. Ficam todos na Shalom. Cuidado com pessoas por aí que pregam engano. Não vá atrás de engano. A gente tem que falar a verdade ainda que ela doa. Ok? Paz, Shalom, Shalom.